Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, e o tema da lição de hoje é Dúvidas de Abraão. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em Gênesis capítulo 15, no versículo 2. E esse texto nos diz o seguinte: Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Quando Abrão duvidou, de acordo com esse texto que lemos, Deus assegurou que ele teria um filho. 10 anos depois, Abrão ainda não tinha descendente. O patriarca parecia ter perdido a fé. Não mais acreditava que fosse possível ter um filho com Sarai, que sem esperança o incentivou a recorrer a uma prática da época no Antigo Oriente Próximo, que era arranjar uma substituta. Agar, serva de Sarai, foi nomeada para essa função. E até funcionou. A estratégia pareceu mais eficiente do que a fé nas promessas divinas. A passagem que descreve a relação de Sarai com Abrão relembra a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Os dois textos compartilham uma série de temas comuns. Sarai, como Eva, foi ativa. Abrão, como Adão, foi passivo, como também os verbos e as frases ouvir a voz, receber e dar. Esse paralelo que nós estamos fazendo agora entre as duas histórias implica na desaprovação divina quanto a esse curso de ação. Paulo se referiu a essa história para mostrar seu ponto de vista sobre obras versus graça, o que encontramos em Gálatas capítulo 4, do versículo 23 a 26. Em ambos os relatos, o resultado foi o mesmo. A recompensa imediata da atitude humana, alheia à vontade de Deus, levou a problemas posteriores. Observe aqui que Deus esteve ausente durante toda essa ação. Sarai falou sobre o Senhor, mas nunca falou com ele. Nem Deus falou com nenhum deles. E essa ausência divina é marcante, especialmente depois da intensa presença divina no capítulo anterior. Deus apareceu a Agar, mas somente depois que ela saiu da casa de Abrão. Essa aparição inesperada revela a presença do Senhor, apesar do esforço humano para agir sem ele. A referência ao anjo do Senhor, conforme Gênesis capítulo 16, verso 7, é um título frequentemente identificado com o Senhor Yahvé, conforme Gênesis capítulo 18, verso 1, 13 e 22. Dessa vez, foi Deus quem tomou a iniciativa e anunciou a Agar que ela daria à luz um filho, Ismael, cujo nome significava Deus ouve, de acordo com Gênesis 16, verso 11. Ironicamente, a história, que termina com a ideia de ouvir, do verbo hebraico chamar, ecoa o ato de ouvir no início da narrativa, quando Abrão ouviu a voz de Sarai, conforme Gênesis capítulo 16, no versículo 2. E ao estudarmos hoje sobre esse momento de dúvida que Abrão enfrentou, quero dizer algo muito importante sobre os nossos medos e sobre as nossas dúvidas. A dúvida, o medo, são características inerentes da humanidade. Todas essas características, medo, dúvida, a capacidade de errar, infelizmente são a nossa realidade. E eu quero que você entenda uma coisa: o ter medo em si, ser tentado pela dúvida em si, não se tornarão problema para nós se você ceder a eles. Portanto, nunca se esqueça disso. Ter medo, ter dúvidas, ser pecador são realidades inerentes do ser humano. Deus, apesar disso, nos deu uma capacidade chamada livre-arbítrio. Você vai escolher se vai deixar o medo, o pecado, a dúvida te vencer, fazer você tomar decisões precipitadas, ou você vai confiar que Deus vai resolver seus problemas, que Deus vai cumprir a promessa, que Ele vai, independente de qualquer problema, ser o seu Deus. Tudo se resume a uma decisão: a confiar em Deus ou não. E eu sei que você sabe qual é a escolha correta. Tome essa decisão, tá bom? Um grande abraço, que o Todo-Poderoso Espírito Santo que está aí do seu lado te abençoe muito. E é claro que eu vou fazer aqui uma pergunta muito importante. Você já estudou sua Bíblia hoje? Caso não,
fica aqui a minha recomendação. Estude a palavra de Deus. E por falar nela, a Bíblia, a leitura bíblica de hoje, ou o nosso ano bíblico, está em 1 Crônicas, nos capítulos 28 e 29. Se o nosso Deus nos der a permissão, nós nos encontraremos amanhã para o nosso próximo estudo. Até lá!